Boa noite e bem-vindos ao Manhattan no My News, agora com Mai Caio, Mai Felipe e Mai Patrícia Campos Mello. Nós dois temos Campos no nome, né? E nosso convidado, fluminense, candidato a governador, o deputado federal Marcelo Freixo, ex-PT, ex-PSOL, agora do PSB, candidato a governador do Rio. Voltamos depois da vinheta. Manhattan Connection, no My News. Bem-vindo, Freixo, aos maus tratos e à informalidade do Manhattan. Nos perdoe pelos maus tratos, mas o seu estado tem ficha suja. Corrupção, milícias, bolsonaros. Desde 2016, nos últimos 6 anos, 6 governadores terminaram, ou perderam os mandatos, ou foram para a prisão. O Cabral continua lá. Qual é o seu destino, Freixo? Eu espero que o meu destino seja o governo, mas para mudar a história exatamente de tanta corrupção, de tanta... O Rio de Janeiro não merece isso. O Rio tem uma importância muito grande, o Rio precisa ser reerguido, o Rio tem uma importância grande para o Brasil. Acho muito difícil o Brasil virar a página do que ele está vivendo hoje sem o Rio de Janeiro. O Rio é a principal imagem do país para fora, a gente sabe disso, e vem sendo muito maltratado. O problema, Lucas, é que essa criminalização da política que a gente está assistindo, esses governadores sucessivamente presos, tem uma consequência na vida real das pessoas, né? A passagem fica mais cara, o custo de vida mais cara, a fome volta, o avanço da milícia e do tráfico. Então, o problema social oriundo do problema político é muito profundo. Mas é importante a gente falar sobre isso. Eu queria agradecer muito a você, ao Caio, à Patrícia, ao Felipe pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Olha aqui, muito obrigado. Agora vamos apresentar a nossa nova Manhattazana. Patrícia Campos Mello, repórter premiadíssima da Folha, já esteve na Conexão e agora é pesquisadora associada na Universidade de Colômbia. Depois você vai nos contar o que você pesquisa lá na Colômbia. Agora você vai perguntar o que você quer saber do Freixo. Deputado, bom, primeiro, obrigada aí por aceitar nosso convite. Você tem um histórico de combate às milícias. O que você esperaria que as autoridades eleitorais fizessem para garantir que as pessoas vão votar livremente na eleição no Rio de Janeiro, que não haverá uma influência ou pressão das milícias? Ô, Patrícia, obrigado pela pergunta, é um prazer te encontrar novamente aqui. Olha, eu não tenho a menor ilusão de que isso não vai acontecer, né? Você sabe bem disso, eu presidi a CPI das milícias, eu fui deputado estadual por 3 mandatos aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio. E quando eu entrei no mesmo ano que o Cabral assumiu o governo, né? Eu ganhei a eleição de 2006 e entrei. Aquela formação da Assembleia Legislativa era carregada de muitos milicianos. E eu tinha vivido uma experiência muito dolorosa e particular, que a milícia matou o meu irmão no ano de 2006, no ano da campanha. Eu tive um irmão de 34 anos, 2 filhas, brutalmente assassinado pela milícia. E quando eu entro para deputado, né, exatamente naquele ano, naquela eleição, eu encontro uma Assembleia Legislativa cheia de milicianos, de donos de milícia, e o primeiro projeto que eu apresentei como deputado foi exatamente a CPI das milícias. Isso demorou mais de um ano para ser aprovado, porque, óbvio, eles tinham muito mais força política do que eu tinha, mas fruto do que aconteceu com jornalistas, inclusive é bom que se lembre, né? Fruto do que aconteceu com jornalistas do Rio de Janeiro, jornalistas do Dia, que foram fazer uma matéria numa favela de milícia no Rio de Janeiro, foram descobertos e barbaramente torturados. Aquilo mudou a correlação de forças, gerou uma pressão da imprensa muito forte, e a gente acabou conseguindo aprovar uma CPI e que teve muita força política exatamente pela conjuntura. Essa CPI levou 240 milicianos às prisões e nós fizemos um relatório, Patrícia, com 58 propostas concretas. Milícia é embrião de máfia. Milícia é máfia. Milícia é o único grupo criminoso, organizado,
que não nasce no sistema prisional, ao contrário das facções da droga, ao contrário das facções do tráfico, que também são violentas e que também têm que ser enfrentadas. A milícia é o único grupo criminoso organizado que não nasce dentro das prisões. Todas as facções no Brasil nascem nas prisões. A milícia não. A milícia nasce nas relações do palácio do poder com os territórios, com os lugares onde as pessoas vivem. Ela passa por dentro da segurança pública. E por que eu digo que é máfia? Porque é o único grupo criminoso que transforma domínio territorial em domínio eleitoral, que é o que você me pergunta. A milícia elege gente, a milícia se organiza para eleger, se organiza para controlar a eleição. E ela controla todo o sistema de economia daquela região inteira. Então, é muito lucrativo, é muito violento e tem projeto de poder. É o crime com projeto de poder. Não tem ilusão de que nessa eleição a milícia estará mais fraca, muito pelo contrário. Aliás, o crescimento. O Bolsonaro é do Rio de Janeiro, o Bolsonaro sempre namorou muito as milícias. Quando eu apresentei a CPI das milícias, ele defendeu publicamente a legalização das milícias, o que até hoje eu não consegui entender o que ele quer dizer com isso, mas ele defendeu a legalização das milícias. Eles sempre tiveram muita relação com as milícias e as milícias se fortaleceram muito nos últimos anos. Então, eles vão influenciar a eleição e em muitos territórios você sequer consegue entrar como candidato. É essa a situação que a gente vive no Rio de Janeiro no século XXI. E aí você tem que entrar através do programa de televisão, das redes sociais. É isso que a gente tem que fazer. Agora, tem que ter política Então, pública. não tem nada que o Ministério Público Eleitoral possa fazer, ou que o TSE, assim, nada que possa para ajudar? O senhor não vê nada prático? Tem, claro que tem. A começar pela identificação de candidaturas vinculadas à milícia e a proibição de vinculados à milícia poderem concorrer. Eu acho que isso já seria uma grande ação do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. Isso pode e deve ser feito. Isso não é tão simples, isso não é tão fácil de ser detectado. Agora, os territórios hoje eles são amplamente, militarmente, dominados ou pelo tráfico ou pela milícia. A diferença em relação ao tráfico e à milícia não está no grau de violência, mas na organização política. A milícia é mais organizada politicamente e opera isso eleitoralmente. O que a gente precisa fazer é, evidentemente, uma inteligência policial, uma ação policial e acabando com esse poder de controle da polícia. Se nós não metemos a mão na economia da milícia, a gente não enfraquece politicamente a milícia. Isso você não resolve numa eleição. Agora, em termos eleitorais, a Justiça Eleitoral tem que tentar proibir os candidatos vinculados à milícia e tem que tentar, evidentemente, identificá-los o quanto antes. Isso já seria uma grande contribuição. Olha aqui, eu vou fazer uma coisa que o Caio costuma fazer. Não costuma, às vezes faz e me deixa maluco. Jô? Jô. Pega carona na pergunta do outro. Então, eu vou pegar carona. Não, eu vou pegar carona, porque eu conversei com amigos políticos e uma das, resumindo, um dos comentários foi o seguinte: o Freixo é o candidato de um tema só, é um carioca, candidato de um tema só, que é milícia. E o atual governador, Cláudio, já vem fazendo um combate eficiente às milícias. Eu não vou entrar no negócio sobre Petrópolis, o desastre de Petrópolis, sua conexão com o prefeito. Não, eu só queria saber essa questão se o governador já está cuidando das milícias como devem ser cuidadas. Ô Lucas, obrigado pela pergunta. Primeiro que eu não sou um candidato de um tema só, mas essa foi a pergunta feita pela Patrícia, por isso eu respondi de forma Desculpa, eu recorri ao tema. Não. Imagina, esse é um tema muito relevante. E não significa ser um tema... Porque eu vou te contar uma coisa, Lucas. Se nós não resolvermos o problema da segurança pública, você não resolve o problema do turismo, você não resolve o problema da economia, você não resolve o problema do investimento. Porque o bom empresário não quer investir no Rio de Janeiro, porque isso aqui, 80% da venda do botijão de gás no Rio de Janeiro, 80% da venda do botijão de gás no Rio de Janeiro, ou é vendido pelo tráfico ou é vendido pela milícia. Você acha que esse é um assunto secundário ou esse é um assunto pequeno? Não é. Então, você tem hoje a vida das pessoas não submetidas à Constituição de 88, porque nos territórios onde elas vivem, o que vale é a ordem ou a desordem do crime, e não a ordem da lei. Então, este é um assunto muito central para vários outros. Isso mexe com a educação, isso mexe com a saúde, isso mexe com o transporte. Então, não se trata de ser um tema só, mas se trata desse tema a gente conhecer bastante, até porque nós fizemos nesse tema o que ninguém teve coragem de fazer,
que foi enfrentar o crime organizado. Muito pelo contrário, esses vários governadores presos, que você abriu o programa com isso, todos eles tiveram muita relação com as milícias. E eu, particularmente, quando olho para o Rio de Janeiro hoje, acho até engraçado imaginar que o atual governo combate as milícias. As milícias nunca estiveram tão fortes. As milícias estão absolutamente fortalecidas. Elas têm amplo domínio econômico, social, territorial e eleitoral de parte significativa do Rio de Janeiro. O governador inventou uma operação de prisão de milicianos, anunciou que prendeu vários milicianos e nós pedimos a lista, pedimos inclusive na justiça a lista dos milicianos presos, isso não é entregue. Nenhum jornalista do Rio de Janeiro consegue a lista de milicianos presos. Ao mesmo tempo, quando você vai para a vida real e vai nos lugares onde as pessoas moram, as milícias nunca estiveram tão fortes como estão hoje. Então está longe, muito longe, de se fazer aquilo que o relatório nosso da CPI de 2008 previu e propôs. Caio. Obrigado. Você vai pegar outra carona? Não. Eu não Vai vou deixar pegar ele mais perguntar. carona, porque ele foi logo me corrigindo ali no tiro. Pá! Isso aí a Patrícia já perguntou. Então, Pá, tiro miliciano. Pá. mas nessa bancada tem sido uma bancada de cariocas, né? Passaram Paulo Francis, Jabor, Nelson Mota, Lúcia Guimarães, quem mais? O Pedro Andrade. Você nem é carioca, nem fluminense. O que você tem para o Freixo? Qual a sua bossa para o Freixo? Você é paulistano, né? Eu sou paulistana. Então, como a paulistana fez duas perguntas, vou fazer duas perguntas. Uma é rapidinha e vou trocar de assunto, que é o seguinte, é sim ou não? Depois a pergunta é recheada. Freixo, você gosta de esfirra mais do que o Sérgio Cabral? Sim ou não? Eu não gosto de esfirra, não. Quer dizer, até gosto de queijo, mas certamente em relação ao Cabral, bem menos. Tá bom, respondido. Agora uma pergunta de economia, vamos mudar de assunto, uma pergunta fluminense. É o seguinte, o oxigênio da economia do Rio é sujo, é petróleo. Nós temos no Brasil o Lula, além do Bolsonaro, que é amigo do petróleo, inclusive aumentativo. Mas, por outro lado, na Colômbia, vai ter uma eleição agora no final do mês, o candidato de esquerda, o Gustavo Petro, quer investir em energia limpa, abolir com o negócio de petróleo. O mundo caminha para energia limpa, verde. Eu queria saber a sua posição sobre petróleo, que é fundamental para a economia do Rio, mas, por outro lado, o mundo vai para uma outra direção. Não, você tem toda a razão. E essa, Caio, é uma preocupação muito grande da gente. Eu tenho feito muitas reuniões aqui, montagem de equipe com especialistas, não necessariamente dentro da política partidária, né? As universidades, você sabe que o Rio de Janeiro ele tem muitas universidades federais, estaduais, universidades muito potentes. Então, o Rio tem uma potência de produção de conhecimento muito grande em diversas áreas. E a gente precisa trazer isso para a ideia de gestão, para a ideia, né, de administrar e tirar o Rio de Janeiro do buraco. Isso é uma unanimidade. É claro que nenhum governante do Rio de Janeiro pode dizer que não vai dar importância ao petróleo. 80% do petróleo brasileiro está no Rio de Janeiro. Agora, mesmo no petróleo, você poderia aproveitá-lo melhor, porque só 25% das empresas fornecedoras, por exemplo, da Petrobras, estão no Rio de Janeiro. Então, o Rio, na verdade, ainda aproveita muito pouco a própria economia do petróleo em termos fiscais, em termos econômicos. Mas não é possível, em pleno século XXI, a gente continuar tendo uma economia exclusivamente dependente do petróleo. E o Rio tem uma potência grande, não só discursiva, para sair e para buscar uma nova matriz energética e buscar outras iniciativas econômicas. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, que você pode trazer empresas que trabalham com energia limpa. O Rio tem potência para energia eólica. O Rio já tem uma experiência, mas ainda muito distante do que poderia ser, de energia solar. E você tem hoje, eu tenho feito muitas reuniões sobre isso, uma possibilidade muito grande, como um viés de desenvolvimento econômico, do reflorestamento de Mata Atlântica. Eu conversei há pouco tempo, inclusive com o próprio Armínio Fraga, que tem muita preocupação com isso e que está nos ajudando também em termos programáticos. A gente conversou com o Bernardo Strasburg, que é uma pessoa muito qualificada e que tem um projeto, tem um estudo que mostra que o Rio é um dos lugares com maior potência para reflorestamento de Mata Atlântica. Só para que a gente entenda o que é o Rio de Janeiro, o Rio não é um cartão postal, né? A gente tem aproximadamente 25% da população do Rio de Janeiro vivendo em 70% do seu território. Então o Rio tem um setor agrícola muito pouco aproveitado. Hoje a agricultura gera apenas 1% do PIB do estado do Rio de Janeiro.
e uma pecuária, às vezes, muito sem incentivo, né? A gente deveria olhar para esse setor agrícola do Rio e trabalhar primeiro com a agricultura familiar, com a agroecologia e pensar fundamentalmente nesse reflorestamento de Mata Atlântica, o que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento e coloca o Rio de Janeiro numa agenda climática do século XXI. Países como Noruega e Alemanha querem fazer atividade comercial direto com o Rio de Janeiro se o Rio entrar no mercado de crédito de carbono com a potência, com a possibilidade que ele tem. Agora, isso não significa abandonar o petróleo. Significa, inclusive, utilizar recursos do petróleo para investir em tecnologia e investir em recursos de fonte limpa. Boa resposta. Dá uma Felipe, esfirra para ele. você vai fechar o bloco com o Freixo, mas já me deram um teco aqui, ó. Toque, teco não, um toque. Ó. Lucas, maneira com o tempo. Então, você, antes de perguntar para o Freixo, eu queria que você nos dissesse o que dizem as pesquisas sobre a eleição no Rio. Você tem alguma? E o Freixo é seu. Vamos lá, Lucas. Sim, a gente começou uma bateria de pesquisas nos estados, né, São Paulo, Rio, Minas e Bahia, e a última pesquisa que a gente publicou, a última pesquisa Genial Quest no Rio de Janeiro, mostrava, vou pedir aí o Andrezão para colocar na tela para a gente o cenário de intenção de voto. Obrigado, André. Vamos olhar para aquele cenário 2 ali que está me parecendo o mais relevante. O Castro aparece com 22% de intenção de voto, o Marcelo Freixo com 18%, o Rodrigo Neves com 10%, o Santa Cruz com 3% e o Paulo Ganimi com 2%. É muito importante mostrar que no Rio o percentual de branco nulo e não pretende votar sempre é muito alto, é acima da média do Brasil. Nesse caso, 35% do eleitor não quer votar em ninguém, não acha aí que tem nenhuma opção, indecisos são 11%. Vamos passar para a próxima tela, André, por favor, porque tem um cenário interessante. Olha lá, o Freixo ganha na capital do Castro, 24-20, mas perde na Baixada e no interior. Uma das explicações está na próxima tela. Vamos lá, Andrezão, pode passar aí a próxima, por favor. Olha o nível de desconhecimento. Castro e Freixo estão ali com 30% de desconhecimento, mas a rejeição do Freixo hoje é maior do que a do Castro, segundo essa pesquisa que a gente publicou agora no último mês de março. Deixa eu perguntar para o Freixo. Freixo, duas coisinhas. Primeiro, o que há na capital em relação ao Freixo, além da questão do desconhecimento, né, que não tem no interior, e como é que vocês pensam em trabalhar isso? E por quê? Como é que conversa, como é que fala com esse eleitor, 35% que não quer votar em ninguém, que não olha para opção e não vê nenhuma opção no quadro? Obrigado, Felipe. Eu acho que as pesquisas estão dando isso, assim, algumas pesquisas apontam, tem um empate técnico e muita polarização no Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, algumas pesquisas colocam o Castro 3, 4 pontos na frente, outras me colocam 3, 4 pontos na frente, mas é isso, fica nesse empate técnico, muita polarização e difícil de ser quebrada essa polarização, até porque o Castro, inevitavelmente, por estar no partido Bolsonaro, vai caminhar com o Bolsonaro e a gente do outro lado. Então, existem blocos se formando nesse sentido. Eu acho que a eleição do Rio de Janeiro ela é muito marcada pela descrença por razões óbvias. Nós começamos esse programa falando de 5, 6 governadores presos, né? O custo de vida muito alto, uma violência muito forte. Então, você não tem na política uma coisa que resolva em parte a sua vida. Pelo contrário, você tem na política um lugar do escândalo, da prisão. A política no Rio de Janeiro virou uma página policial. Isso gera na população, e é muito compreensível, né, um desgaste, um afastamento, né, muito grande, uma falta de credibilidade muito grande. O que a gente precisa fazer é a primeira eleição que eu vou disputar com uma aliança e com algum tempo de TV e com alguma equipe capaz de se comunicar melhor, né? Em todas as outras eleições que eu participei de 2 eleições para a prefeitura, eu tive 8 segundos de tempo de televisão. Né? Com 8 segundos, né, é muito difícil fazer mais do que você conseguir se comunicar. E aí tem uma outra coisa que a Patrícia conhece melhor do que todos nós, que o Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas o Rio é muito forte, uma fábrica muito profunda de fake news. Parte dessa rejeição vem de uma fábrica intensa de fake news que a gente já enfrentou em algumas eleições majoritárias que nós disputamos. Essa é uma eleição de desconstrução, é uma eleição de informação, e é uma eleição que a gente tem que ter um cunho pedagógico muito grande. Eu tenho uma história de vida. Eu nasci na periferia, eu tive um pai analfabeto, um inspetor de colégio, né? Eu vivi até os 40 anos na periferia, virei professor, uma história de superação. A minha história de vida é muito diferente
de como eu apareço nas fake news para uma parte significativa, seja de moradores da Baixada ou do interior. Então, enfrentar essa desinformação, e fake news não é mentira, né? Fake news é uma disputa da verdade, ela é mais sofisticado do que dizer que é uma mentira, ela é uma disputa de narrativa, uma disputa política, uma disputa de projeto. A gente vai ter que fazer essa disputa. A gente tem muita condição, e a gente tem feito pesquisas aqui também, a rejeição vem diminuindo sensivelmente a partir de uma comunicação que a gente faça baseado na nossa história de vida, do que significa o projeto que a gente está defendendo para o Rio de Janeiro. Com quem a gente quer governar, o que a gente quer fazer, como a gente vai fazer, mostrar que tem uma aliança ampla, capaz de ter setores da esquerda, setores da direita, setores liberais, empresários, policiais. A gente está conseguindo montar um universo de diálogo, de união, que nunca teve no Rio de Janeiro. Então, a gente, sem dúvida alguma, pode expressar uma esperança diferente do que já existiu no Rio de Janeiro e trazer esse eleitor que hoje não quer saber ou não acredita na política. A gente está muito confiante disso e os resultados estão mostrando que está dando certo. Felipe, você desculpa, eu te dou mais tempo daqui a pouco, mas agora eu queria sair do Rio com o Freixo e saber sobre Bolsonaro e Lula. O Lira disse que o Bolsonaro vai engolir o Lula já já. Qual é a sua previsão para a eleição? O Arthur Lira pode falar bem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro obedece bastante ao Arthur Lira, né? Ultimamente, quem manda no Brasil é o Arthur Lira, quem manda no Brasil é o Centrão. É ele que tem o orçamento secreto dado pelo Bolsonaro de presente, é ele que constrói toda uma forma de governar, tirou o Bolsonaro do cercadinho, fez o Bolsonaro parar de falar, e todo o projeto de poder passa pelo Centrão. Sem dúvida alguma, vai ser uma eleição dura, uma eleição difícil, até porque o Bolsonaro não está sozinho. O Bolsonaro está com uma política profissional que a gente conhece bem no Brasil de hoje, comandada pelo Arthur e por outros. É uma eleição muito polarizada, Lucas, e não terá como ser diferente. Então, eu, particularmente, não acredito que uma terceira via consiga se consolidar no Brasil nessa, dizendo que não seria bom. Acho que quanto mais candidaturas viáveis ou no debate democrático, melhor para o país, melhor para as alternativas políticas. Mas nessa conjuntura, eu particularmente não acredito. Acho que essa eleição será polarizada entre Lula e Bolsonaro. E uma eleição difícil, uma eleição marcada por uma imprevisibilidade muito grande, ameaça às instituições. Eu espero que não seja uma eleição marcada pela violência, mas também tem esse receio aqui no Brasil. Patrícia, nós estamos ainda em maio, e ele fala que é impossível prever, mas vou te dar, a pergunta vai ser sua, mas eu quero perguntar, você acha que não é possível mesmo surgir um candidato de terceira via? Já Essa pergunta é para mim ou para o deputado? Esse é para você e depois você emenda um. Bom, eu acho que o tempo está passando, né? Assim, tá meio tarde, ninguém está se entendendo, eles não conseguem chegar ao meio termo. Você tem a Simone Tebet, Dória, Leite por fora. Eu acho que é isso, maio, a eleição dia 2 de outubro, está muito em cima da hora. Inclusive, minha pergunta para o deputado vai nessa linha. O lançamento da campanha do ex-presidente Lula é agora no dia 7 de maio, se eu não me engano. A campanha até agora está completamente desorganizada. Você não tem um chefe de comunicação, agora está literalmente acéfala. Você teve aí uns desacertos na retórica do ex-presidente Lula, algumas gafes ali. O que você avalia? Como é que está a campanha e o que você acha que deveria ser o foco da campanha neste momento? O que o brasileiro precisa... o que a gente precisa falar para o brasileiro? O que o brasileiro quer saber e ouvir do próximo candidato, do próximo presidente, eventualmente? Não, obrigado pela pergunta, Patrícia. Eu estou muito mergulhado na realidade do Rio de Janeiro, claro, né? Não poderia ser diferente. Estou muito mergulhado em ouvir as pessoas, em circular as regiões, em conversar com quem está sofrendo no trem, na barca, no ônibus. Enfim, o desemprego no Rio de Janeiro é maior que o desemprego no Brasil. Enfim, o Rio está numa crise muito profunda, precisa ser reerguido. Eu estou mergulhado aqui, mas preocupado com a eleição nacional, porque, honestamente, o Brasil não resiste a mais 4 anos com o Bolsonaro, né? O Brasil não resiste com mais 4 anos tendo jornalistas sendo ameaçados, jornalista mandando, né, e presidente mandando jornalista calar a boca, né, as suas bases perseguindo jornalistas. Você sabe muito bem disso, Patrícia. Nós
Não resistimos a mais 4 anos de uma instabilidade institucional muito grande, né, de parlamentares da base do governo ameaçando juízes da Suprema Corte. Enfim, eu acho que a gente tem as universidades completamente sucateadas, a pesquisa, ciência e tecnologia sem nenhum recurso. O Brasil não resiste a mais 4 anos de Bolsonaro. A política de cultura sendo substituída por compra de armas, como anunciado essa semana aqui no Brasil. Então, é um retrocesso, é um atraso que pode ser irreversível. Então, nesse ponto, eu particularmente acho que, insisto, né, acho que não tem uma possibilidade de terceira via e acho que a campanha do presidente Lula, é natural que ele fale da experiência como presidente, é natural que ele resgate o que deu certo no seu governo, mas eu particularmente acho que a campanha do Lula precisa falar para o futuro. A campanha do Lula precisa falar, a campanha do Lula precisa apresentar uma equipe, precisa dialogar com o século XXI, precisa entender o que significa o Brasil depois do Bolsonaro. A campanha de 22 não será igual à campanha de 2002, ela será muito mais difícil. Eu tenho conversado muito com setores que estão responsáveis pela campanha do Lula, mas também me preocupo. É claro que existe um carisma muito grande do presidente Lula, existe uma capacidade muito grande, mas nenhuma campanha pode depender só disso. Então, ter um bom programa, ter uma boa equipe, ter uma boa comunicação, falar para o futuro, espelhar esperança para frente mais do que para trás, eu acho que é muito importante, sim. Ô, Freixo, você sabe que a nossa Manhattan aqui tem experiência pessoal de perseguição política, mas eu vou deixar o Caio... Que nunca foi perseguido por ninguém. Nunca foi perseguido, não fala mal de ninguém, só fala bem, e eu prometo não pegar carona na sua pergunta, eu vou ficar quietinho aqui. Freixo, é o seguinte, política é uma coisa fluida, eu queria entender melhor onde que você está hoje no espectro ideológico. Veja o que está acontecendo. Na França, a extrema esquerda está por cima. Mélenchon, um homem da extrema esquerda, pode até se tornar primeiro-ministro nas eleições de junho. E o Partido Socialista na França, ó, afundou. Você saiu de um partido de extrema esquerda, o PSOL, e foi para o Partido Socialista. Eu queria entender qual que é o teu... Onde que você finca a sua bandeira ideológica hoje em dia, não partidária. Não, eu acho importantíssimo que você me dê chance de falar sobre isso, Caio, porque o Brasil de hoje... Eu tenho uma história, né, assim... Comecei a trabalhar com 15 anos, consegui virar professor, eu tenho os meus valores, eu quero uma educação pública de qualidade, integral, é fruto do que eu vivi, fruto do que eu sou, fruto do que me formou, né? Isso não mudou na minha vida, muito pelo contrário. Agora, a conjuntura brasileira hoje nos empurra para uma maturidade muito grande. Nós não teremos uma vitória hoje liberal, ou da esquerda, ou do centro, ou nós unimos, ou nós temos uma capacidade de diálogo, de união, de responsabilidade, trazendo o que nós temos de comum, não o que nós temos de idêntico, para derrotar uma extrema-direita, para derrotar um governo extremista, um governo violento, um governo antidemocrático, um governo que fala em ato institucional número 5, né, que faz homenagem a torturadores, que não respeita a independência dos poderes, que não respeita a Constituição de 88. Eu vou te dizer mais, Caio. Para mim, a eleição de 22 é um plebiscito sobre a Constituição de 88, se ela vai continuar valendo ou não. Neste sentido, onde eu estou politicamente, é na necessidade de um amplo diálogo para nós formarmos uma frente democrática nesse país, para salvar a Constituição de 88, para gerar desenvolvimento, para gerar garantia de liberdade, emprego, e gerar, fundamentalmente, a garantia da democracia, que está, sim, ameaçada. A democracia está, sim, ameaçada. Então, hoje, eu acho que, inevitavelmente, eu e muita gente, a gente está se colocando num projeto de que pode ser chamado de centro-esquerda, mas um projeto de unidade capaz de ter amplos setores com uma possibilidade de criar uma outra governança no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro. O Rio precisa de uma outra governança. O Rio não pode mais continuar sendo governado por uma máfia. Existe uma máfia estabelecida no Rio de Janeiro, espalhado em todas as instituições, que gerou a prisão de tantos governadores, que gerou a prisão de secretários de saúde, de secretários de obras, e que chegou à vida das pessoas da pior maneira possível. Para governar o Rio de outra maneira, é preciso todo mundo. É preciso ter setores da polícia que são honestos, que querem uma modernização da polícia, é preciso ter os setores evangélicos, é preciso ter empresários, é preciso ter o pequeno, médio empreendedor. As favelas estão cheias de empreendedores, a Zona Norte está cheia de empreendedor, a Baixada Fluminense tem 135 mil empresas, né, de MEI.
Então, assim, a gente precisa, para trazer a governança, para trazer desenvolvimento, você tem que unir todos esses setores que pensam e que querem outra forma de governar. Aí é uma unidade muito grande. Não adianta ficar em qualquer parte extrema. E para derrotar a extrema-direita, que é a grande ameaça no Brasil de hoje, é preciso essa união. Desculpa, só para lembrar, na minha pergunta, eu não comentei o óbvio, que ele está com o apoio do Lara Rezende e do Armínio Fraga. Espera que eu tenho que dar um tempo para o Felipe aqui, desculpa, porque eu já tinha cortado o Felipe, já me deram um outro toque sobre o tempo. Agora, a democracia ameaçada no Brasil não é novidade. Democracia ameaçada aqui é uma tremenda novidade e é uma ameaça perigosa. Vai ter ditadura aqui na bancada? Não, na bancada não. Se Estados antes Unidos. fosse só na bancada, você é amigo do ditador, mas enfim, Felipe, o tempo é seu. Obrigado, Lucas. Eu queria voltar para o Rio, Freixo, para te perguntar o seguinte, quer dizer, o Rio de Janeiro, né, que é uma cidade importante, um estado fundamental, vamos pensar assim, no caso brasileiro, tem pautas do século XIX, né, cara? O Rio não resolveu saneamento básico, o Rio não resolveu analfabetismo, né? Quer dizer, não é privilégio só do Rio de Janeiro, mas vamos falar a verdade, pensando que é um dos estados mais tradicionais brasileiros, é um estado que ainda está muito atrasado em questões básicas, né? Como é que o governador Freixo lida com essas questões? Como é que você pensa, né, em superar questões tão básicas? A gente fica falando de internet, de rede, de inovação, mas tem questão básica para resolver. O que você pensa sobre isso? Ô Felipe, a realidade que se apresenta aqui, certamente ela é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Por exemplo, o Rio é campeão de casos de tuberculose. Você está falando do século XXI, século XIX, né? O Rio hoje é campeão de tuberculose. O Rio é, do Sudeste, o campeão de mortalidade infantil. Não é possível um estado com a potência que tem o Rio, não é possível um estado que é a segunda economia, aliás, diga-se de passagem, o Rio de Janeiro é a segunda economia do Brasil, 18º em arrecadação. Ou seja, são governos de ladrões, mafiosos e incompetentes. Então é preciso criar uma outra governança e colocar o Rio no século XXI. Aí você tem uma situação de saúde pública, onde você citou a questão do saneamento básico, nós tivemos, né, você tem que melhorar a agência reguladora, eu tenho conversado muito isso com o próprio Armínio Fraga, com o Marcelo Trindade e com outros setores, a gente tem que pegar as agências reguladoras e centralizá-las possivelmente numa agência só, capaz de fiscalizar e capaz de fazer o serviço público ser muito melhor. Né? Então, assim, você tem que qualificar esse serviço público, você tem que qualificar, inclusive, as concessões. O Rio pode e deve, o Rio precisa bastante da parceria com a iniciativa privada. O problema é que o que a gente teve aqui no Rio de Janeiro nos últimos tempos não foi uma parceria com a iniciativa privada, foi uma promiscuidade com a iniciativa privada. Né? Foi uma relação de máfia. E os serviços de péssima qualidade e a vida das pessoas chegou ao pior momento que a gente está vivendo agora. Não é possível, em século XXI, a gente ser campeão de tuberculose. E eu não estou falando do sistema prisional, estou falando de um lugar como a Rocinha, que é em São Conrado. Eu estou falando de lugares que estão no coração da cidade do Rio de Janeiro. Então, o atraso é muito grande, a área da saúde, que sempre todo governador preso leva com ele um secretário de saúde preso, né? Raras exceções, tivemos exceções, mas raras exceções. Você precisa ter na área de saúde um governador que articule o governo federal com o governo municipal e que você tenha um sistema de regulação de acesso à saúde que seja muito qualificado. A saúde tem que parar de ser um balcão de negócio. Só para você ter uma ideia, Felipe, quando o Cláudio Castro assumiu, ele foi vice do Witzel, que foi, né, colocado para fora por corrupção na área da saúde. Quando o Cláudio Castro assumiu, ele tinha 22 secretarias. Imediatamente ele passou para 27. Por quê? Porque é o toma lá da cá, é a ideia de você pegar tudo que existe de podre no Rio de Janeiro nos últimos anos e dar espaço dentro do governo para todo mundo. Né? É isso que se reproduz, é essa governança que se reproduz no Rio de Janeiro. Se isso não acabar, a gente não tira o Rio de Janeiro do século XIX. Patrícia quer fazer mais uma pergunta e nós vamos fazer um acordo aqui. Patrícia pergunta curto e grosso. Curto e grosso. E o nosso deputado responde curto e grosso. Tá bom. Pergunta difícil. Deputado, o senhor falou em frente ampla também no Rio de Janeiro. Essa frente ampla, aí você fazer uma união, isso inclui, por exemplo, políticos de direita ou políticos que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma? Olha, eu vou te responder isso com muita tranquilidade, Patrícia. Eu entrei no PSB agora, né? Lamentavelmente, eu acho que foi um erro, mas o próprio PSB votou
a favor do impeachment. Hoje faz uma autocrítica, mas votou. Não, eu acho que a gente tem um momento hoje que é de derrotar o crime que governa o Rio de Janeiro. Nós temos que derrotar o crime que governa o Rio de Janeiro. Né? É isso, é derrotar uma máfia, colocar o Rio de Janeiro de pé, reerguer o Rio de Janeiro. Para isso, Patrícia, a gente vai precisar de uma grande coalizão. E isso, assim, não adianta olhar para onde nós estivemos no passado diferente. A questão é, nós podemos, no futuro, estar no mesmo lugar? O que a gente tem de comum? A gente concorda que a democracia é importante? A gente concorda que o Rio de Janeiro precisa de investimento? A gente concorda que o Rio de Janeiro precisa de responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, responsabilidade social, de investimento em educação e saúde? Concordamos com isso, então vamos governar junto. É um momento de maturidade, é um momento de entender o que está acontecendo com o Rio de Janeiro e não fazer mais do mesmo. Muitíssimo obrigado, deputado. Foi um prazer grande. Fala bem mesmo, você tá com tudo. E nós voltamos no próximo bloco com Ucrânia. O que mais que temos? Aborto. Tucker Carlson. E um deputado, quem que tem? E os testículos Os testículos do Tucker Carlson. Testículos bronzeados. E Felipe, muito obrigado a você também, querido. Até a próxima semana. Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Estamos de volta com o Caio e a Patrícia e a diplomacia brasileira. A diplomacia é um dos setores, uma das especialidades da Patrícia. O Bolsonaro quer levar uma comissão para encontrar o Putin. Isso vai ajudar a atrapalhar? Quem vai ajudar a eleição do Bolsonaro? Não, e lembrando, e se o Lula ajuda ou atrapalha, né? Com o comentário dele? Com a entrevista dele para a Time, né? Quem ajuda e atrapalha dos nossos... Bom, primeiro, eu duvido que o presidente Bolsonaro consiga organizar qualquer missão. E o timing dele sempre é maravilhoso, né? Ele resolve... A visita dele foi o quê? Uma semana Moscou, antes, né? 10 dias antes para Moscou, 10 dias antes deles invadirem a Ucrânia. Agora, no meio dessa confusão toda, ele acha que com a Turquia vai intermediar. Eu acho assim... O Brasil está numa posição bizarra, né? Por assim dizer. Porque é interessante assim, manter essa posição da diplomacia brasileira de não aceitar sanções unilaterais. Isso é uma coisa tradicional da diplomacia brasileira. Então, assim, o Brasil dizer, olha, a gente não apoia a sanção, etc., é uma coisa legítima. Agora, você... fazer o que o presidente Bolsonaro fez desde o começo. Primeiro, ele declarou solidariedade ao Putin, né? Aí, agora, ele querer ali organizar uma missão que eu acho que ele não vai conseguir tirar isso do papel. E eles têm essa posição também de não apoiar a saída ou retirada da Rússia do G20. Eu acho que falta muita coerência. Isso porque eu acho que o Itamaraty pensa numa coisa, só que o presidente vai lá e faz o que ele quer da cabeça dele. O Itamaraty sabe, o presidente não sabe. E o Lula também faz o que quer da cabeça dele, pelo visto. Isso. E o Lula, basicamente, ele tem feito uma coisa, ultimamente, que é atravessar a rua para escorregar na casca de banana. Então, assim, o que você não fala? Você tem um país que invadiu o outro e que está matando civis. Você não pode dizer que o Zelensky da Ucrânia é tão culpado da guerra quanto o Putin, Isso é uma barbaridade. invadiu outro país. Você pode fazer ponderações, né? Será que expandir a OTAN ou chamar a Ucrânia para a OTAN? Mas isso não pode ser doisladismo. Você pode repetir o lenga-lenga do Putin. A OTAN está me invadindo, então eu estou sendo invadido, não é? Eu acho que nem assim, eu acho que você pode fazer uma ponderação, né? Assim, tudo bem, acho que a OTAN ter feito isso não foi, mas nada justifica o Putin invadir e matar num outro país. Assim, não tem isso, é doisladismos, não existe isso. O Caio, 9 de maio é uma data retumbante na Rússia, foi o dia da vitória. O dia que eles tomaram Berlim foi o dia do meu aniversário. Então, eu nasci, agora eu posso nascer de Berlim. Agora, o Putin, no 9 de maio, vai declarar a paz ou vai declarar guerra à Ucrânia? O ministro da Defesa da Grã-Bretanha,
que é bem informado, acha que ele vai ser retumbante, que ele pode, inclusive, fazer o que ele não fez até agora, declarar guerra contra a Ucrânia. Ou seja, sai operação militar especial, entra a guerra. Isso significa o seguinte, então ele vai criar o alistamento militar obrigatório, que pode ser o Vietnã russo, porque até agora quem está morrendo nessa guerra dos russos? Gente pobre, de minorias, camponeses. 12 generais. 12 generais, graças à CIA. Podemos dar... Não, mas a tropa que morre é o povão. Se você fizer um alistamento militar, é uma coisa, por isso que se compara ao Vietnã. Você vai chamar a classe média, o pessoal das cidades, os caixões vão voltar para Moscou, para São Petersburgo e não lá para os confins do mundo. A outra possibilidade é simplesmente ele falar, agora é o anexo. O leste do país cria um referendo fajuto, o leste é nosso. Se eu fosse o Putin, num país que existe a realidade alternativa, onde que guerra é paz, escravidão é liberdade e judeu antissemita, simplesmente por que ele não declara a vitória e traz as tropas de volta? E resolve o problema. Vai perder o emprego dele. Para quem? Então não tem. Então nós não sabemos. Um cenário que também se avizinha, que é perigoso, eu não temo tanto hoje, eu sempre temo armas nucleares, como ele começar a usar armas químicas. Ou seja, o padrão sírio. Ele tem Estados Unidos, né? O padrão, claro, uma chama de red flag, um padrão sírio. Um padrão sírio. Mas ele diz que tem umas bombas especiais. São as mini nucleares. Esse é o problema. A gente está vendo a competência russa para acertar os alvos. Né? E o único que vai cair essa bomba precisa. A bomba nuclear para atingir um alvo A e cair no B. Né? Vamos falar sobre outra bomba. As Filipinas, terra querida sua. Você passou tantas férias lá casado com a Filipina. E dia 9 é uma data importante também lá para vocês. Na casa da sogra vai ser funeral, ou vai ser luto, ou vai ser festa? Tem uma velinha de esperança. Mas minha situação anos atrás, eu sou judeu, brasileiro, americano, com família filipina. Tinha Netanyahu, Israel, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil e Duterte nas Filipinas. Eu sou um monumento de aflições, minha vida. Quase o governo do Rio de Janeiro. Né? Nossa, pior. Não, mas o que está acontecendo é o seguinte, tem uma coisa memorável. Teve uma aliança, parece o Rio de Janeiro, aliança de milícia entre a família Duterte e a família Marcos. Imagine o filho do ex-ditador voltar ao poder e numa campanha baseada numa coisa que a Patrícia entende para burro, fake news. A ideia que houve foi uma idade dourada, uma era dourada nas Filipinas durante a ditadura, que coincidiu justamente com a ditadura militar brasileira. Foi a mesma época, 65, 86. A mesma época, minha mulher cresceu nessa porcaria nas Filipinas, eu cresci nessa porcaria do Brasil. Tem muito em comum, quando a gente se conheceu na faculdade, eram duas ditaduras ainda, nos Estados Unidos, a gente se conheceu aqui. Tem uma pequena esperança da candidata principal da oposição, Leni Robredo, ganhar. Ela galvanizou a população mais sensata do país, comícios de 400 mil pessoas. Mas vai ser muito difícil ela alcançar, enfrentar essa máquina governamental e de ódio, que é a junção dessas duas famílias. Eu estou torcendo para isso. E minha mulher está rezando. Mas eu acho difícil. Me lembra um pouco a Hungria, né? Assim, por a mesma mais coisa. Que, né, você tem uma aliança ali para tentar tirar, mas... De esquerda, direita, contra o mal maior, mas é difícil, difícil. Olha aqui, vamos para Washington. O Supremo deu um choque no país. E também está levando um monte de choques. O Supremo não está bem nessa foto, não. Agora, eles vão dar um golpe no aborto, contra o aborto, definitivo e mortal? Eu acho que vai ser um golpe, não sei definitivo, mas vai ser muito grave. Primeiro porque, como vazou um rascunho, agora não dá para os juízes mudarem de opinião, né? Todo mundo sabe como o pessoal ia se posicionando. Então, no minuto em que sair essa decisão, revertendo a Roe v. Wade, né, que é a decisão de 73 histórica, você tem 22 estados que automaticamente proíbem aborto. Em alguns deles, proíbem aborto até em caso de estupro e incesto. É brutal. E mais uns 20 e poucos que, no curto prazo, vão proibir. E desculpa, e alguns estados vão proibir que uma mulher daquele estado possa viajar para outro estado. Porque a Casa Branca pensou nisso. Vamos financiar o pessoal para viajar e poder fazer isso. Agora, além disso, eu acho que isso devia servir como uma informação importante. O Trump escolheu 3 juízes na Suprema Corte, né? E com isso ficou com a maioria conservadora. Vou fazer uma observação. O Trump,
que não teve maioria, os países têm distorções incríveis, que não teve maioria na eleição, colocou 3 super conservadores, e o Bush, que também não teve, são 2 presidentes que não tiveram maioria, e temos essa distorção no Senado, onde o Senado tem uma maioria de votos incrível. A Califórnia tem 40 milhões de habitantes, tem 2 senadores. As 2 Dakotas têm 1.400.000, tem 4 senadores. Desculpa a interrupção. Não, mas é super importante. É tudo distorcido, né? Se você for pegar. Essa democracia americana tem fajutices. Só fazendo um paralelo, o presidente Jair Bolsonaro já escolheu 2 vagas, 2 juízes para o Supremo. Quem ganhar a próxima eleição vai ter mais 2 vagas. Não é uma maioria, mas é um número aí suficiente para pedir vista, decisão monocrática. Então, assim, eu acho que o caso do aborto mostra a importância ou o estrago que um presidente pode fazer só na escolha da Suprema Corte. Porque vai ser muito difícil reverter. O único jeito de reverter é fazendo uma lei, só que eles não têm a maioria no Senado suficiente para você superar o tal do filibuster, que é o obstáculo, né? Eles precisariam de 60 votos. Eu discutia com meus amigos no Brasil, que conheciam bem os Estados Unidos, eu falava, o Trump é uma aberração que vai causar danos terríveis. Eu falei, não, a justiça americana freios e segura tudo, não segura nada. Agora, nem todos os republicanos estão felizes com essa história do aborto, né? Que isso pode ter um impacto nessas eleições, não é isso, Caio? Correto. Primeiro, essa Suprema Corte não é conservadora, porque uma pessoa conservadora, filosoficamente, é uma pessoa prudente. Essa Suprema Corte é radical, ela é extremista, ela quer virar o jogo, o que, em última instância, caso Supremo do trocadilho, afeta a própria credibilidade da Suprema Corte, que é uma das raras instituições que ainda estava baixando a reputação e vai piorar ainda mais. Esse é um estrago horrível para a democracia americana. Para a eleição, não vamos esquecer 2 pontos. A base anti-aborto é muito mais fervorosa do que a base a favor do aborto. Esse é um ponto central. Então, a esperança do setor pró-aborto é que isso seja um choque de realidade e mobilize, número, como você falou, a mulher do subúrbio, que está hoje mais preocupada com o custo de vida, com a inflação, preço da gasolina, e coloque a questão do aborto como prioridade, além dessas outras questões, isso reverta o que parecia inevitável, que era a vitória republicana na Câmara e no Senado. Vai ser difícil. Muito eu estou como nas difícil. Filipinas. Hoje eu estou muito pessimista em geral. Mas você sabe que hoje nós temos o prazer de mais uma ex-Mahatazana nesse programa. Ela não é ex, ela passou pelo programa e está de volta para a nossa felicidade. O Ricardo... Mas Mahatazana ontem é sempre Mahatazana. Você nunca perde esse título, positivo ou negativo. O nosso Ricardo Amorim, com outras aflições que não são ligadas ao aborto, mas que afligem o mundo inteiro. Inflação e recessão. Ricardo. A economia americana e a economia mundial como um todo estão enfrentando 2 grandes monstros. Primeiro, a inflação. Segundo, é o risco de recessão. A inflação é um monstro que vai continuar convivendo com a gente por algum tempo e eu temo que por mais tempo do que a maioria hoje imagina. As pressões de inflação vêm de todos os lados. O primeiro deles, que já vem desde 2020, é que a quantidade de dinheiro em circulação, tanto a que foi colocada pelos bancos centrais, que levaram a taxa de juros na Europa, no Japão, a chegar a ser negativa, nos Estados Unidos muito perto de 0% e até a Selic brasileira a 2%, e com isso teve uma expansão de crédito gigante, mais dinheiro no bolso das pessoas. E os governos, através dos seus gastos, aumentaram ainda isso. Foi verdade nos Estados Unidos, foi verdade no Brasil. Programas de gastos gigantescos, como a gente nunca tinha visto, colocaram também mais dinheiro em circulação. Mais dinheiro em circulação significa mais poder de compra e isso levou todo mundo a comprar mais ativos, preços de ativos financeiros subiram, ações mundo afora, nos Estados Unidos mais do que em qualquer outro lugar, particularmente ações de tecnologia, mas teve a mesma coisa com objetos de luxo, criptomoedas, NFTs e por aí vai. Soma-se a isso, aí você tem a guerra na Ucrânia, que cria um cenário onde rupturas de cadeias de produção que já vinham acontecendo se tornam mais graves, a gente tem mais pressão de preço de commodity, e aí junta com a história com o lockdown na China, onde, ao contrário do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a gente está num momento bastante
favorável em relação ao combate da pandemia, a coisa lá está muito complicada. E o resultado é que a gente tem, de novo, um monte de navio parado em volta de Xangai, você começa a aumentar custo de transporte mundo afora, você tem um monte de produto que teria que vir da China, componente que não chega, e aí você torna os produtos ainda mais caros, ou seja, pressão de inflação de todo lado. Com mais inflação, vem mais juros. Eu acredito que os juros nos Estados Unidos vão subir mais do que o mercado acha, o mercado vem subindo a expectativa de juros mês após mês, e eu acho que ele ainda está muito abaixo do que vai ser. Hoje a aposta está que a taxa de juros americana subiria, a taxa básica de juros americana subiria até cerca de 4%. Quando você olha para uma inflação, que a gente está falando de algo que bater em 2 dígitos, 4% é muito pouco, é uma taxa real de juros ainda altamente negativa. Vai ser suficiente para fazer a inflação cair? Eu acho que não. Acho que os juros vão ter que subir mais, talvez muito mais. Com isso, o crédito vai secar. Sem crédito, a probabilidade de recessão nos Estados Unidos passa a ser muito significativa e talvez o PIB negativo, a queda do PIB no primeiro trimestre, já tenha sido uma indicação que a gente até já esteja vivendo uma recessão. Os próprios resultados ruins de várias grandes empresas americanas apontam na mesma direção e, para piorar, o cenário global não está ajudando, particularmente a China. Quanto mais tempo durar o lockdown, começa a entrar num risco de uma recessão lá também. Então, não é só risco de recessão nos Estados Unidos, mas infelizmente no mundo inteiro. Obrigado, Ricardo. Não sei se você viu, mas aumentou o Tesouro, aumentou os impostos, mas em vez de 75 pontos, como eles esperavam, 0,75, aumentou 0,50 e a Bolsa disparou. Isso na quarta-feira. Hoje já despencou? Pelo menos até a hora que a gente está gravando, foi igual tudo que tinha ganho ontem, perdeu hoje. Ainda bem que eu não tenho dinheiro, na bolsa. Ricardo, obrigado. Essa aflição eu não tenho. Voltamos com os testículos bronzeados do mais influente jornalista conservador da televisão americana. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Я очень рад, и для меня большая честь ваше приглашение. Somos solidários à Rússia. Estamos de volta com Caio, Patrícia e um jornalista campeão de fake news que alimenta o ódio dos brancos americanos contra os imigrantes. O Caio, o New York Times dedicou 3 páginas a esse cara, mas assim, imensas páginas. Há muitos anos eu não vi um perfil, acho que não lembro de tão longo no Times. E o foco era no cérebro ou era no testículo? Primeiro eu queria indicar esses jornalistas ao Pulitzer. Ou qualquer prêmio que tem o Calvário. Ouvi 1.200 programas do Tucker Carlson. Eu ouço todo dia um pouquinho, é um tormento. Mas não é nem o testículo e nem o cérebro. É direto para as suas vísceras ou para os piores sentimentos de uma pessoa. Ele é movido, ele cria um sentimento de pânico entre esse segmento da população que é trumpista e da Fox, que é um homem branco, especialmente mais velho, apavorado com um país mais diverso, seja racialmente, etnicamente, questões de gênero, ou seja, esse é o país uniforme. Ele quer voltar aos anos 50. Então ele fala para esse mundo do americano dos anos 50, desse poder hegemônico desse setor cultural e político. E esse é o problema que eu tive com essa imensa matéria, porque você resumia tudo num parágrafo, que é o medo dos americanos dos imigrantes negros, especialmente dos imigrantes e marrons. Aí tem alguém que fez uma piada muito boa dizendo que ele tem medo dos negros e marrons porque não, é no programa tem um pênis por causa do tamanho do pênis. 4 mulheres inteligentes, mas o pênis dele é pequeno. Porque, claro, é a projeção que ele tem, né? A frustração dele. Agora, o título do documentário é o fim dos homens? Dos homens. É um documentário que aparece na Fox, que ele promove, que não foi feito. Porque se você acha que a Fox News é de extrema direita, o streaming da Fox News é de extremíssima direita. Aí as loucuras supremas vão para o streaming. Tem os documentários dele, tem esse, né, dizendo que a testosterona dos homens está caindo,
E uma outra, aquele outro que era essa aí vocês... é fantástico, olha lá. Corrigir o problema do testosterona, você fica lá feito um homem do Da Vinci. Ou ultravermelho, alguma coisa assim. E o outro era que, na verdade, você tinha os militantes ativistas antifa infiltrados no 6 de janeiro, que eles, na verdade, que fizeram a invasão ao Capitólio. Foi tão ultrajante isso que alguns jornalistas normais da Fox resolveram, ali foi a gota d'água para eles pedirem demissão da Fox e não dava. Era um negócio tão maluco, né? É possível comparar o Tucker com algum direitista brasileiro? Tem alguém que tenha influência que ele tenha? Os minimis, né? Se tem algum minimi no Então, eu acho que tem vários que amariam ser o Tucker Carlson, né? Inclusive porque o cara é mega recordista de audiência. Mas hoje em dia você tem vários, como a gente fala... Na TV a cabo, ó. Na TV a cabo, isso. É a maior audiência da TV a cabo, né? De todos os programas. Eu acho que no Brasil tem muita gente, muito influenciador de extrema-direita, que tem um sonho de ser um Tucker Carlson, mas ninguém tem essa abrangência ainda, né? Do mesmo jeito que eu acho que talvez a Jovem Pan aí queira se candidatar a ser uma Fox brasileira, alguma coisa nessa linha, mas a gente ainda não tem ainda uma figura que seja tão popular. Acho que, assim, que fala bizarrice, temos várias. E mas não tem filtro, ele não tem filtro. E uma coisa só para acabar, uma possibilidade bizarra que ninguém descarta. Um dia ele ser candidato a presidente. Se o Trump foi, Exato. aí Claro. por que não Tucker? Ele não vai ser cor amarela, ele vai ser bronzeado lá para baixo. Ô, Patrícia, o que você está fazendo na Colômbia? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre desinformação eleitoral. Na verdade, são duas coisas. No Brasil, né? No Brasil, isso. É porque como o que a gente está vivendo no Brasil, infelizmente, é muito parecido com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2020, né? Que é você ter um líder questionando a integridade eleitoral. Então, tem muitas coisas em comum em termos de como é que foi que se espalha essa desinformação. Então, são duas coisas. Uma é a gente ver o que as plataformas de internet fizeram para lidar com esse problema nos Estados Unidos, o que elas mudaram no produto, mudaram na política. E outra é a gente entender até onde vai essa campanha de fake news sobre urna eletrônica que não funciona, etc. Como se preparar para isso, né? A gente vai ficar sentado esperando chegar no dia da eleição e dizerem, olha, roubaram a eleição, não vou aceitar? Mas você sabe que não consigo apagar da minha cabeça, assim, não consigo tirar que o Putin está por trás dessa vitória do Trump. Foi ele que mexeu nesses números, nos fake news, ele, de alguma forma, eu acho era tão improvável essa vitória do Trump contra uma mulher mais bem preparada que esse país já teve. Eu acho assim, obviamente, não dá pra gente dizer que fake news sozinho ganha eleição, né? Também tem essa saída fácil de falar que fake news. Mas é fato que a Internet Research Agency, que é ligada ao governo russo, atuou em 2016 na eleição americana. Com certeza. Eles atuaram e fizeram ali os perfis falsos, etc. Então, assim, o que você está dizendo faz todo sentido. Posso dar um nó nessa conversa? Você notou que eu estou de gravata? Eu acho. É homenagem à Patrícia, só pode ser. Né? É homenagem à Patrícia. É um tapete. Homenagem. Como não podia ter tapete vermelho, você viu de gravata, eu ia não é fechar isso, com né? um homem mais iluminado do que esse que a gente estava se referindo até agora, que eu uso isso em ocasiões muito especiais, quando meu filho lança um filme ou tem uma premiere. Agora ele está lançando uma série na HBO. E quando eu fui, eu estava ligado, e eu não via meu filho de gravata há uns 6 anos. Ele olhou e falou, essa gravata é minha. E foi porque a mãe dele, a Rosa, que nos obriga a usar. Para ter uma geral da porque a gravata é de diretor de cinema, você não vê porque... Então, foi a primeira gravata quando ele foi num festival, eu tinha 20 anos, e então, cada vez que tem a gente fantasia... É a gravata da sorte. Não, é mais para... Primeiro é porque a mãe dele fala, não, eu estou bem vestida, vocês vão bem vestidos também. Esse negócio de vir com negócio de jeans e camiseta não dá pé mais. Então, aqui são essas... São câmaras e cadeiras de diretor. E eu passei... Eu tenho até deixa eu fazer, tem uma chamada, o Antônio fez uma contribuição, eu pedi para ele, Antônio, o que
Por que você decidiu fazer essa série sobre baseada num documentário famoso de 13 horas? Oi, então essa história do Staircase tem quase 14 anos que eu estou trabalhando nesse projeto. E a razão é porque eu acho que eu precisava tempo para crescer, para ser para crescer, para ter mais experiência, para me preparar para contar uma história muito complicada. Então eu precisava esse tempo, e não só para crescer, mas para conhecer todos os artistas e atores que me ajudou a fazer esse show, que fez o show que você vai ver agora. Então, em 2008, quando eu vi o documentário, começou esse processo. Eu não sabia que ia demorar mais de 10 anos para chegar aqui, mas agora, olhando para trás, eu sabe que é o único jeito que podia acontecer. Parabéns, não precisa nem de legenda. Você falou mal do português dele. Estava ótimo o português dele. Olha aqui, eu tinha pedido para ver se eu conseguia algumas imagens, não sei se consegui algumas imagens da série, porque eu passei uma temporada, toda vez que ele está fazendo um filme, eu vou no set. Eu nunca vi um negócio mais miserável, mais estressante do que essa série, porque tinha Covid no meio, então ele chegava, ele voltava do set mais ou menos 9 da noite, a gente ia jantar, depois voltava, ele sentava, tinha praticamente uma milha de edição na frente dele, tinha um outro editor do outro lado, eles iam vendo aquele episódio, o primeiro episódio, o segundo episódio, e aquilo ia até 1h30, 2 da manhã. Às 6 o carro estava na porta esperando. Então, sua saúde não vai aguentar, cara. Não tem nem dinheiro, nem saúde que compense 10 meses dessa e é muito mais do que 10 meses o negócio. Só o Bolsonaro trabalha mais do que o Antônio, né? Tem um VT da série. Tá um jabazão hoje, hein? What's going on? Are you speechless? No, never. Yeah, never. Okay. This toast is to all of us. Now, I think there are not many families. Well, I know there are not many families out there like us. We're not perfect, God knows, but we stick together, and we love each other, and so to us. To us. To the Peterson. To the Ratliffs. And the Atwater. O documentário contou a história, mas não é a história de um crime. O fantástico, o que ele fez, ele inclusive usa, eu acho, um dos grandes truques, ele usa o documentário no meio do filme, ele comprou os direitos do documentário e usa, e conta a história do documentarista. Mas é a história do crime numa família. É o impacto daquele drama, da morte, dentro dessa família, que é uma família de classe média rica. Ele é um jornalista, escritor, quer dizer, não jornalista, ele é um escritor, ex-militar americano e candidato, queria ser prefeito dessa cidade. Então, é um drama com vários lances que começa hoje na HBO. Então, eu já fiz minha promo, que é a gravata. Obrigado, Patrícia. Foi sensacional essa volta. Caio, até a próxima. Muito obrigado a você pela companhia. Nós nos vemos em breve.